Se você quer ser au pair na Alemanha e o seu objetivo é ficar na Alemanha após o au pair, esse vídeo é pra você. É muito comum que as pessoas queiram isso, até porque a Alemanha oferece muitas oportunidades de crescimento, tanto pessoais como profissionais. E uma coisa super legal da Alemanha é que existe o BFD, Bundesfreiwilligendienst. Como vocês podem ver, o nome é bem complicado, então a gente chama de BFD. O que é o BFD? O BFD é basicamente um trabalho voluntário, desses normais que a gente vê em todos os lugares, em todos os países. Mas uma coisa muito legal do BFD é que eles te oferecem uma remuneração. Então não é um trabalho comum. Por isso que você não tem um salário comum, não tem um salário base. É um trabalho voluntário que você recebe uma ajuda de custo. Sobre a duração do BFD, você pode fazer um contrato de 6 meses ou de 1 ano. Se você quiser, depois, mais pra frente, por N motivos, você pode sim fazer o BFD novamente e você pode escolher entre 6 a 1 ano. Por que o BFD é tão comum entre as au pairs? Porque muita au pair faz o BFD pós-au pair. Simplesmente porque é um caminho quase que natural. Você já tá na Alemanha, você já tem um certo convívio com a cultura alemã, você já tem uma base de alemão, você já fez o Goethe A1, você já passou um período de tempo com a sua host family, conversando em alemão, então isso facilita muito. Além disso, o BFD permite que você fique na Alemanha legalmente, consiga esse visto, sem que você precise sair do país. E isso é uma viradinha de chave muito boa, porque tem muitos vistos que você precisa voltar pro Brasil pra tirar o visto. E aí você coloca na conta a passagem de ida, a passagem de volta, o custo do visto, enfim. Então, é muito legal que você não precise sair do país para tirar o visto de BFD. Além disso, por ser um trabalho voluntário, você tá, querendo ou não, ajudando o governo, o seu visto tem um valor menor do que vistos tradicionais. Quem pode fazer o BFD? Existem dois tipos de trabalho voluntário. Existe o FSJ, que é para pessoas entre 17 e 27 anos, e tem o BFD, que é a partir de 27 anos e não tem um limite de idade. Isso também é uma coisa muito bacana do programa. Sobre o alemão, não tem uma regra muito clara do que você precisa para fazer o BFD. Mas, pensando que estamos no mundo do au pair, e se você já fez o au pair, você já tem o Goethe A1. Depois disso, você vai ter vivido também com a sua host family em contato com a língua alemã, então é esperado que você tenha um nível até um pouquinho melhor que o A1. Então, assim, quando eu fiz a minha entrevista, por exemplo, eu entreguei o currículo em alemão, respondi o e-mail em alemão, mas até aí muito simples, né? A gente usa a internet pra isso. Mas cheguei na entrevista, eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso. O meu alemão não é perfeito, tá longe disso, mas eu acho que se você for com segurança, e eu acho que, como em qualquer língua, a gente começa a entender primeiro pra depois começar a falar. Então, o que que eu fiz? Eu escutei tudo que ele me falou e eu respondia com sim ou não, a não ser que ele tivesse me feito uma pergunta bem específica que eu precisasse dar uma resposta específica, mas tirando isso, era sim ou não, sempre prestando bastante atenção com o cara que estava entendendo tudo. Não estava. Mas, resumindo, não tem um nível de alemão que eles pedem, mas óbvio que você precisa se comunicar um pouquinho alemão. Tanto que, no meu trabalho, tem muitas pessoas internacionais, muitos não têm um alemão de milhões, mas geralmente o trabalho do BFD é um trabalho muito manual. Então você não vai ficar de atendente numa loja. Então, sim, é bom que você precise de um alemão básico, mas você não será exigido um alemão super fluente, sabe? Então, o básico já funciona para o BFD. Quais são as áreas que você pode trabalhar no BFD? Eles têm bastante opções, é muito legal, então vai muito do que você gosta, você pode escolher. Então, eles trabalham com creches, escolas, hospitais, ONGs, serviços sociais. Eu, por exemplo, eu fiz entrevista não era uma creche, era um lugar que as crianças ficavam depois da escola. Então, eles iam pra escola, quando eles saíam da escola, eles iam pra essa casa, e aí eles podiam brincar, socializar, tinha alguns jogos, eles comiam lá. Então, era um lugar para as crianças não ficarem na rua, ou também para aqueles pais que não têm condições de pagar uma babá, uma au pair, ter onde deixar os filhos para poder trabalhar. Mas, como vocês sabem, eu não trabalho nesse lugar, estou trabalhando numa loja social, onde eles vendem basicamente de tudo. Móveis, cosméticos, roupas, tudo. E é tudo por um preço muito baixo. E você só pode comprar lá se você comprovar certa renda. Então, é muito legal porque você pode escolher o que combina mais com você e, querendo ou não, você tá entrando no mercado de trabalho da Alemanha. Outra coisa muito legal é que você não precisa ter experiência prévia. Óbvio que se você tiver experiência em uma dessas áreas e aplicar para esse lugar, vai ser vantajoso para você, mas não é uma coisa necessária. Então, é bem bacana para você poder explorar diferentes áreas também. Como funciona a carga horária do BFD? Eles são bem flexíveis, até porque é um trabalho voluntário, e geralmente eles pedem 40 horas por semana, mas você pode decidir trabalhar essas 40 horas ou menos. O mínimo são 25 horas por semana. Eu, por exemplo, trabalho 30 horas semanais. Além disso, você também tem direito a férias remuneradas, são 25 dias e você pode escolher as datas junto com a instituição. Sobre os seminários, para quem não sabe, quando você faz um BFD, você também participa de alguns seminários. Se eu não me engano, são 4 seminários no ano, cada um de 4 dias, e você vai para outra cidade, fica num hotel
com todas as refeições pagas, hotel pago, passagem paga, tudo. E é muito legal, porque são 4 dias de conhecimento, é também querendo ou não, uma imersão no alemão, porque ali ninguém vai te dar uma trégua de alemão. Então você tá participando de uma aula em alemão com pessoas de várias nacionalidades, inclusive eu acho que essa é uma das partes mais legais, você conhecer pessoas que também estão na mesma situação que você fazendo BFD. E eu conheci um grupo, inclusive, muito legal, e cada um tava fazendo BFD por um motivo diferente. Eu me surpreendi, inclusive, porque a maioria das pessoas eram pessoas da Alemanha, mas tinham pessoas de outras nacionalidades também. Mas, enfim, muito legal, porque cada pessoa tá num momento diferente da vida. E o BFD aqui também funciona como, tô trocando de carreira, não quero ficar parado, vou fazer um BFD, sabe? Então, é muito legal como esse serviço social ajuda as pessoas de diferentes formas. Dia a dia de um BFD. Obviamente que cada lugar vai ser diferente, cada pessoa vai ter uma função diferente, mas falando um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, eu trabalho, como eu já falei, numa loja social, então tem muita coisa para organizar, sempre vai ter trabalho, então eu tô sempre ajudando as pessoas a organizar as roupas, a organizar os cosméticos, móveis não mexo muito porque é muito pesado, mas eu sempre na organização. Além disso, eu sou responsável pelas mídias sociais, então eu fico fazendo reels, fotos, todos os eventos que tem, eu tento filmar tudo, então eu sou a pessoa que tá sempre ali mantendo a rede social da loja. Salário e benefícios. Se você fizer full time, como eu falei, 40 horas semanais, você vai ganhar o valor de 500 euros por mês. Além disso, eles também pagam o seu seguro de saúde. Então, como eu falei, é um caminho muito comum para as au pairs, porque você sai da au pair ganhando ali seus 280, 300 euros, começa a ganhar 500 euros e você continua ganhando o seu seguro de saúde. Porque o seguro de saúde é obrigatório, mas se você não tiver em nenhuma empresa, ele é bem caro. Então é importante que você esteja vinculado a uma empresa e essa empresa esteja pagando o seu seguro de saúde. Agora, outra coisa muito importante é que esses dois benefícios, salário e o seguro de saúde, você vai encontrar em todos os BFTs. Mas existem algumas instituições que te oferecem alguns outros benefícios, mas não é obrigatório, porém não é impossível de achar. Então, existem BFDs que, além do seu salário e do seu seguro de saúde, eles também te oferecem moradia, alimentação e transporte. Então, realmente, se você conseguir um BFD com todos esses benefícios, você vai estar muito bem aqui na Alemanha. Sobre o visto do BFD. Como eu já falei, o visto se chama Bundesfreiwilliger Dienst. Você não precisa sair da Alemanha para tirar esse visto, você pode tirar aqui mesmo, e ele tem a duração do seu contrato. Se você fizer um contrato com a empresa de 6 meses, você vai ter um visto de 6 meses. Se você fizer um contrato de 1 ano, você vai ter um visto de 1 ano. Normalmente, um visto custa 150 euros, mas como eu já falei, você está fazendo um trabalho voluntário, você está ajudando o governo, então eles te dão um desconto e você paga apenas 50 euros. Uma coisa muito importante é que com o visto de BFD, você só pode trabalhar na empresa que você aplicou e fazendo BFD. Então, se você quiser continuar no BFD, mas trocar de empresa, é super possível, mas você vai ter que solicitar um novo visto. E uma coisa que não existe é você ter um visto de BFD e querer trabalhar numa empresa normal. Isso não é possível. Comparando um pouquinho o BFD com o au pair, eu acho que a maior diferença é você realmente não morar mais com a sua host family. Eu acho que você cria um pouquinho mais de liberdade, de autoconfiança. Além disso, eu acho que é muito legal o fato de você sentir que você está entrando no mercado de trabalho. Então, são passinhos de formiguinha. Você chegou como au pair e agora você está entrando numa empresa alemã, trabalhando com pessoas, com alemães, com pessoas de outras nacionalidades também. Então, é muito legal você ver o seu caminho crescendo na Alemanha, e isso também é muito bom para o seu currículo no futuro, as empresas verem que você não parou, sabe? Que você continuou, que você fez um trabalho voluntário, é muito bem visto no seu CV. Quais são as opções depois do BFD? Como eu já falei aqui, eu acho que a Alemanha é muito legal, porque tem quase que um plano de carreira aqui para você. Então, você chega com o au pair, que é uma forma de se sentir um pouquinho mais segura, você vai estar morando com uma família, é uma forma muito barata de chegar na Europa. Depois disso, você vai fazer o seu BFD, que é uma forma de entrar no mercado de trabalho, você também vai estar praticando o seu alemão, e depois disso, você pode fazer um Ausbildung, que é tipo um curso técnico, mas dependendo da área que você escolher, você pode ser muito bem remunerada. O Ausbildung também te dá um visto. Geralmente, o Ausbildung dura 3 anos, então você já vai estar aqui mais ou menos uns 4 anos na Alemanha. Além disso, depois dos 3 anos do Ausbildung, você tem 1 ano de visto para você arrumar um emprego. Mas assim, depois do seu Ausbildung, é muito tranquilo de arrumar um emprego aqui na Alemanha, porque tem muita oportunidade de emprego. Se vocês quiserem um vídeo falando exatamente como funciona o Ausbildung, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer. Mas, enfim, feito isso, aqui na Alemanha, depois que você mora 5 anos, depois que eles veem que você tá evoluindo, e realmente, se você fez o au pair, fez o BFD, fez o Ausbildung, você tá no emprego, seu alemão tá evoluindo, eles conseguem ver que você realmente você tá se integrando na sociedade. E aí, depois disso, você pode aplicar pra uma cidadania alemã, e aí você é uma pessoa europeia. Falando assim, parece realmente muito fácil, né? Não é uma coisa impossível, mas óbvio que você vai encontrar umas pedrinhas no caminho. Nunca vai ser uma linha reta pra cima, sabe? Acho que a vida é um up and down mesmo, sabe? Então, faz parte, mas eu acho que se você tem um objetivo na sua vida, tudo vale a pena. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curte o vídeo que vai me ajudar muito. See you in the next video. Tchau!